Chegamos ao quinto dia do nosso desafio hoje, tá? É para você ler Provérbios capítulo 5. E antes da gente começar o nosso devocional de hoje, eu gosto sempre de dar as boas-vindas para você que está aqui me ouvindo pela primeira vez. A gente tem os outros dias, eles estão todos gravados aqui no YouTube, tá bom? Esse vídeo aqui ele já está dentro de uma playlist e no final dele provavelmente vai aparecer os outros vídeos para você clicar e ouvir os outros, caso não tenha escutado ainda, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Essa casa aqui no YouTube também é sua. Antes de a gente começar, eu gosto sempre de te lembrar de já deixar o seu like. Então, dá uma pausa aqui no vídeo, vai aqui embaixo nesse sinalzinho de gostei, clica nele que me ajuda, faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Se você puder também, compartilha esse vídeo com mais amigas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra da parte do coração de Deus para falar ao nosso coração. Hoje eu separei para ler aqui com você Provérbios capítulo 5, do versículo 1 ao 13. Vou reler aqui só para você lembrar. Aqui é Salomão escrevendo, tá? E ele diz: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como a uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plano a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Versículo 9. Para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Para que estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. E aí você pode pensar: Pri, mas assim, esse versículo aí, né, esses versículos, eles servem para duas pessoas. Ou para a mulher que é imoral, que no caso eu não sou, ou para o homem que quer andar com essa mulher imoral, que no caso também eu não sou homem, aqui é um canal só para mulheres. Calma. Existem várias aplicações para esse versículo, e o primeiro é esse aí que você pensou mesmo. É uma advertência para que os homens não andem com esse tipo de mulher, não caiam nessa armadilha. Mas serve também para nós mulheres, as que são solteiras, as que são casadas, que sejam atentas, que sejam vigilantes para não cair nesse tipo de armadilha. Quantos casamentos já foram destruídos por causa de traição, por causa de adultério, seja por parte do homem ou por parte da mulher? Quantos sonhos foram deixados para trás? Serve de advertência para a gente, tá? Serve também para você pensar em não agir como essa mulher, porque o mundo, ele tenta mostrar para você que esse tipo de mulher que usa a sedução, que usa a beleza dela para conquistar o que ela tem, é algo normal. É o que a gente mais vê na mídia, mais vê em novelas, em seriados. A traição como algo, né, bem quisto, como algo que é tolerável, que é desejável, quando não é. O adultério, ele é um pecado, e inclusive ele está lá nos 10 mandamentos. Mas a visão que eu quero ter aqui com você é de uma questão também espiritual. Nós precisamos ter cuidado para não prostituir o nosso coração. Como sempre, quando você lê lá no livro dos profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel e principalmente no livro do profeta Oséias, Deus acusa várias vezes o povo de Israel de se prostituir espiritualmente atrás de ídolos, atrás de deuses. Ou seja, Deus tinha uma aliança com eles, e essa aliança é a mesma que Deus tem conosco. Uma aliança de casamento. Jesus, ele diz que ele é o noivo e que nós, a igreja, somos a noiva, certo? Se você se afasta do seu noivo, troca o seu noivo por outros prazeres, por outros deuses, se outras coisas substituem o lugar do noivo no seu coração, espiritualmente nós estamos adulterando. Então, a gente precisa
ler também esse capítulo dessa ótica. O pecado, ele é como essa mulher adúltera. E talvez, como eu falei no começo, esse pecado da lascívia, do adultério, não faça parte da nossa vida. Mas com certeza, todo mundo tem pecado. Lá na carta de 1 João, ele diz que se alguém diz que não tem pecado, essa pessoa já está pecando porque ela está mentindo. Então, esse ensino, ele vale para todos nós. E lembra que não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado faz a mesma coisa, afasta você de Deus. Então, sempre que nós nos afastamos de Deus em busca da nossa satisfação, nós estamos andando por caminhos tortuosos, por veredas de morte. E esses desejos do nosso coração, quando eles tomam controle, eles se tornam senhores que precisam ser atendidos imediatamente. Quais são os desejos que têm controlado a sua vida? Às vezes é o desejo por justiça própria, o desejo por ter um conforto, uma vida melhor, e isso vem acima de tudo. Às vezes é o desejo de ser bonita, de ser magra, de ser atraente. Gente, o problema não está naquilo que você deseja. O problema está em você amar aquilo mais do que o que você ama a Deus. É como o apóstolo Paulo diz para Timóteo. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. É você amar o dinheiro, tá? E assim como a mulher imoral, o pecado, ele tem a aparência de algo bom e saboroso. Só que no final, o gosto é como fel. E o salário do pecado sempre é a morte. Ele é atraente para os nossos olhos, mas ele é muito perigoso para a nossa alma. Ele tem um cheiro, um perfume de prazer, de uma coisa boa. Mas depois ele vai exalar a morte. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque o pecado, o salmista, ele fala que ele é como um ninho do passarinheiro. Ele é uma armadilha que quando você entra, depois que você está ali engodada, para você conseguir sair, é muito mais difícil. Então a nossa vigilância não é para, cair agora o que eu faço. É justamente para não cair. Diante do pecado, a gente tem que entender que não existe pessoa forte. Não existe essa de, eu vou olhar aqui da bordinha do precipício e tá tudo bem, eu não vou cair nesse pecado, eu sou forte, eu sou valente. A gente tem que ter essa consciência, nós não somos fortes. A gente não é forte para ficar diante de uma tentação e não cair. Eu sempre aprendi com meu mentor o seguinte, é muito melhor você confessar uma tentação, você ir diante de Deus, ir diante do seu mentor, de alguém que você confia, que é o seu líder, né? E dizer, olha, eu tenho tentação nessa área, com isso e isso. Do que você guardar essa tentação e depois cair no pecado. E, gente, o problema de Eva foi exatamente esse. Ela estava admirando o fruto proibido, ela estava no lugar errado, na hora errada, na companhia errada e com a motivação errada. E por isso que ela caiu. O pecado, ele sempre vai levar a gente para um caminho de destruição. E como a gente leu aqui, algumas consequências do adultério, essas consequências também acontecem quando a gente peca. Assim como o adultério, o pecado, ele vai conduzir a sua vida para a desonra. O pecado, ele também leva à ruína. Toda a sua vida é destruída. Ele é como um câncer corroendo os nossos ossos. E o pecado, ele corrompe o nosso corpo, porque ele rouba a nossa saúde. Davi, ele fala o seguinte, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram, se adoeceram dentro de mim. E o pecado faz você desprezar os bons conselhos. Eita, Pri, entendi que esse provérbio que eu achava que não tinha nada a ver, que Salomão tinha escrito aqui e que selecionaram errado, entendi que ele tem um sentido. Eu preciso ser vigilante contra o pecado. E como é que a gente faz isso? A primeira coisa que Salomão diz que a gente tem que fazer é dar ouvidos à palavra de Deus. E aí eu quero que você pense, aonde está a sua atenção? Em que você tem mantido a sua atenção? Pri, como é que eu faço para checar isso? Olha para o seu dia, onde é que você tem gasto mais tempo? É na Bíblia ou é nas redes sociais? Calma que antes de falar para você, eu falo isso para mim também, tá? A gente tem que vencer isso. Segunda coisa, como é que a gente vence, tá? É que a gente precisa ser vigilante, não se mover sem propósito. Você vê que o erro de Eva foi estar na hora errada, no lugar errado, com a companhia errada, com a intenção errada. Não saia da sua casa sem propósito. Eu aprendo isso com meu marido, Testa. Ele diz, não vá nem na padaria sem ter um propósito claro. Não fique andando por aí a esmo. Cuidado com suas companhias, cuidado com o que você escuta, com o que você assiste. Vigie, seja vigilante, não deixe os seus olhos, os seus ouvidos serem alimentados pelo pecado. Outra coisa que Salomão fala é que a gente precisa amar o ensino e receber com gratidão a disciplina, mesmo que ela doa. Nós também precisamos escutar a voz dos nossos mestres, não desprezar
a voz dos nossos mentores. Não basta receber o ensino, é preciso valorizar e aplicar na sua vida. Então, o meu desafio hoje para você é que você ore ao Espírito Santo de Deus e peça para ele te mostrar as áreas da sua vida em que o pecado está ali escondido, disfarçado. Sabe aquele cantinho da casa, aquele cantinho do seu coração que tem aquela poeirinha escondida. O nosso processo de limpeza, ele precisa ser diário. Que o Espírito Santo ele conceda sabedoria, que ele abra os seus olhos, que ele coloque propósito dentro do seu coração, para que você desvie os seus pés do caminho do pecado, do caminho da sedução e da tentação, para que você se mantenha de pé, vigilante, tá? Deus abençoe o seu dia.